Olá pessoal, tudo bem? Aqui Leandro Aureli novamente. Gostaria de compartilhar com vocês uma situação que eu presenciei ontem. Ao ligar minha televisão à noite, vi ali uma propaganda da próxima campanha eleitoral do Ciro Gomes e já dá para ter medo do que está para vir por aí. Vou fazer uma breve análise aqui das promessas, das mentiras que estão sendo contadas, do que eles estão tentando enfiar na nossa cabeça para as próximas eleições. Assiste aí e eu já comento. O imposto mais injusto para o pobre é o que ele paga em tudo que ele compra. Isso chega a aumentar até mais de 40% do preço final. Já os super ricos têm várias isenções. Isso só acontece no Brasil. O PDT vai cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Vamos cobrar sobre lucros e dividendos dos grandes acionistas. Vamos taxar as fortunas que passem de 20 milhões e aumentar o imposto sobre as grandes heranças. PDT, para mudar a sua vida, para mudar o Brasil. Bem, vocês podem ver que a propaganda aí ela é cheia de apelos emocionais e o Ciro Gomes, ele não tá esquizofrênico não, mas ele tá se colocando aí como Robin Hood da nova geração. Seria ele o pretenso iluminado a trazer justiça social, a trazer equilíbrio na sociedade, distribuindo riqueza, distribuindo renda. Eu tenho a certeza absoluta que ele não tem essa capacidade e nenhum ser humano tem. Portanto, nós vamos trazer alguns argumentos aqui breves, tá? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Ele tá cheio de apelo emocional, cheio de... querendo acalentar os corações, né? Ele já começa falando do imposto que o pobre paga, que aumenta em 40% o preço dos produtos. Isso é uma verdade. Realmente, se você olhar esse gráfico aqui que eu estou colocando na tela agora, olha, os países da OCDE costumam pagar 33% sobre o consumo, né? Impostos sobre o consumo. No Canadá são 23,5%. No Brasil nós pagamos 43% de impostos sobre o consumo. Isso é a média, tá? É lógico que dependendo do que você consome, isso vai variar. Mas enfim, por que isso não tem como mudar no Brasil do jeito que está hoje e do jeito que o Ciro Gomes pretende, do jeito que a proposta dele vem trazendo essa proposta aí? Isso não tem como mudar, porque o Brasil é um país de baixa renda. Não tem como você fazer transferência de renda, de impostos sobre a renda, porque as pessoas têm uma renda muito baixa no Brasil. O Ciro Gomes diz que quer mudar isso, taxando grandes fortunas, taxando heranças e fazendo essas outras coisas, mas isso não vai acontecer, isso é uma impossibilidade. Agora, se ele quer taxar grandes fortunas, eu gostaria de saber quais as grandes fortunas que ele quer taxar. Porque assim, se você acompanhar nas últimas eleições, e nós estamos falando de Ciro Gomes, da família Ferreira Gomes, tá? Que é uma família de oligarcas, uma família tradicional do Ceará, de pessoas ricas desde o tempo do Brasil Império. Ciro Gomes não é pobre, Ciro Gomes não é da classe trabalhadora, tem muito dinheiro. Ele declarou ao TSE nas últimas eleições, 2018, um patrimônio de R$1.700.000, tá? Seus irmãos Cid, esqueci o nome do outro irmão dele aqui, é o Cid e Ivo Gomes. Também tem patrimônios altos, tá? E se você somar o patrimônio de todos eles aí juntos, à época das eleições, sem corrigir pela inflação, dá em torno de 4,5 milhões de reais. Corrigindo, a gente vai chegar perto de 6 milhões aí, se a gente partir da premissa que eles não ganharam nada de lá para cá, que eles são monges tibetanos, estão ali batalhando e pensando como melhorar a situação do país sem ganhar dinheiro, sem fazer nada nesse meio tempo, tá certo? Então, ele prometeu ali no vídeo taxar grandes fortunas acima de 20 milhões. Ok, mas por que não as fortunas acima de 1 milhão? Se você procurar no site do IBGE, você vai ver que para os parâmetros do Brasil, quem ganha acima de 20 salários mínimos, que dá em torno de 24 mil reais por mês, isso renda familiar, tá? Já é considerado um super rico, já está na classe alta. Então, Ciro Gomes, com um patrimônio de mais de 1 milhão, é um super rico, segundo dados do IBGE. Aí, se você quer questionar o IBGE, é outra história. Então, por que ele não se coloca nessa conta, nessa matemática aí? Por que não os que têm acima de 1 milhão, de 500 mil também, por que eles não pagam um imposto maior? Tem que taxar somente os bilionários, as grandes fortunas? Ah, Ciro, assim fica fácil, né? Então, já que o Cirão, esse homem macho, cheio de testosterona, que grita com todo mundo, xinga todo mundo, repórter, né? Já que ele não quer se colocar nessa conta, então talvez ele esteja certo de que o rico não paga muito imposto, né? Ele não quer se colocar nisso.
Ele quer transferir para quem é mais rico do que ele. Socialismo no dos outros é gostoso, né, Ciro? Só que isso é uma mentira, tá? Rico paga imposto no Brasil, sim. Como a gente vê, o imposto sobre o consumo, ele é alto no Brasil. E quem consome paga imposto. A questão é que o rico ele consome menos proporcionalmente da sua renda do que o pobre. Mas a equação correta não é tirar do rico e dar para o pobre, porque você tem que entender que riqueza, isso que você tem que entender, é que riqueza não é um bolo fixo. Dinheiro, ele não nasce, brota e fica ali. O processo de geração de riqueza ele é contínuo e ininterrupto. Então não adianta você ter dinheiro hoje, porque se você não cuidar do seu dinheiro, se você não investir, se você não trabalhar, você vai perdê-lo. Então esse negócio de simplesmente tirar de um e dar para outro, porque eu acho que é bonito, porque eu acho que é gostoso, porque eu acho que eu sei o que eu faço para o ser humano, isso não existe. Isso não existe. Nenhuma sociedade prosperou assim e não vai prosperar. Bem, o Ciro Gomes vem falando de taxar lucros e dividendos. A gente tem aqui um depoimento do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que à época, no governo Fernando Henrique, ele participou de todo o governo Fernando Henrique aí, que foi quando eles pararam de taxar lucros e dividendos. Porque entende-se que da forma que foi feito e da forma que é o sistema tributário no Brasil, você tem que taxar de uma forma que não vale a pena empreender aqui. Porque a taxação acaba sendo muito alta. E já existe um problema que no Brasil você taxa a formação de capital. Então se você taxar no lucro também, o empresário ele vai acabar pagando antes e depois de lucrar. Ninguém vai querer investir num país como esse. E isso é claro, isso é nítido. Né? Se você procurar no site da Heritage Foundation, que é uma organização que monitora esse tipo de situações no mundo inteiro, eu vou deixar o link aqui para você que quiser procurar, você vai ver que o Brasil, em termos de liberdade econômica, ele é um país ridículo. Né? Como é que você vai chegar e vai colocar o seu dinheiro num lugar que você não tem segurança? Empresário nenhum no mundo vai fazer isso. Empresário nenhum no mundo vai fazer isso. Você não coloca seu dinheiro onde você não pode confiar. Sobretudo um multimilionário. Aí as pessoas perguntam, por que o Brasil não é um país industrializado? Simples, porque não é atrativo para investimento. Vamos ver por quê? Olha aqui no site da Heritage, tem esse gráfico aqui. Vou mostrar para vocês. Esse gráfico aqui no site da Heritage Foundation. Você tem aqui uma série de quesitos, tá? E eles são pontuados de 0 a 100 pontos. Ok? Nós temos essas classificações aqui, onde de 80 a 100 você teria muita liberdade, de 70 a 79 uma liberdade grande, mas não tão alta, né? O Brasil está nessa zona laranja aqui, que é perto dos países sem liberdade. E para definir liberdade econômica, a gente tem que levar várias coisas em consideração, não somente falar de dinheiro, tá? Tem aqui questões relacionadas como saúde fiscal, liberdade de empreender, outras questões aqui, por exemplo, como gastos do governo, né? Gastos do governo, direito à propriedade, efetividade judicial. Isso deixa o Brasil, né? Olha só a questão de saúde fiscal, né? Zero pontos. Isso deixa o Brasil com um cenário, no cenário mundial para a questão de investimentos totalmente pífio, né? Não tem como investir nesse país. E aí vem um cara como o Ciro Gomes, fala em criar mais lei, criar mais regulação, criar mais taxação. Que empresário vai trazer dinheiro para cá? Isso é conversa, isso é mentira, isso é engodo. Nós não podemos admitir isso. E toda essa conversa sobre gerar novos impostos, ela vem no entorno do seguinte, o Ciro quer aumentar o tamanho do Estado, o Lula quer aumentar o tamanho do Estado, então eles precisam de mais dinheiro, eles precisam se arrogar mais poder. Mas como a gente pôde ver aqui, segundo os dados, que os empresários, que o mundo corporativo seguia para direcionar seus investimentos, para intermediar os negócios no mundo inteiro, os dados não são favoráveis para o nosso país. A gente precisa de uma diminuição do tamanho do Estado e precisa de uma diminuição do escopo do Estado, de tudo que o Estado tem feito. Tem que fazer menos para gastar menos. Agora, com essas políticas que o Ciro Gomes de distribuição de renda, de tirar de um e dar para o outro, isso não funciona. Isso não funciona, isso é conversa, isso é balela. Os dados estão aí.
tá certo? Esse negócio de taxar grandes fortunas não dá certo em lugar nenhum. A gente tem aqui um dado, ó, só para vocês saberem, são em torno de 20 países que já tomaram essa decisão e a maioria voltou atrás, tá? Tem uma lista aqui, ó. Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Índia, Islândia, Itália e Tailândia. Todos esses países taxaram grandes fortunas e voltaram atrás. Por quê? O dinheiro sai do país. Até mesmo quem é brasileiro vai passar a investir em outros lugares, guardar seu dinheiro em outros lugares. Sabe aquele escândalo das offshores do Paulo Guedes? É você tirar o dinheiro de um país e investir em outro. E é isso que vai acontecer. Porque não é atrativo manter o dinheiro aqui. E só não é atrativo como é perigoso, né? Se você tem um país com uma segurança jurídica tão pífia, tão baixa quanto o nosso, que vem em um Supremo Tribunal Federal, passa uma lei aí de taxação de grandes fortunas e confisca teus bens, você tem segurança de deixar? Intervenção do governo, intervenção do legislativo, judiciário, a qualquer momento, você não vai deixar teu dinheiro. Então, gente, vamos parar de dar ouvido para esse tipo de conversa. Isso é balela, isso é mentira, isso não pode e não vai acontecer. E eu digo que não vai, que isso é só um discurso para acalentar os corações mesmo, porque nós tivemos 30 anos de social-democracia. Alguns desses aí, no 13 anos do governo petista, prometeram várias vezes fazer essas situações aí, reforma agrária, calote no FMI, tudo isso, e não fizeram quando estavam no poder, porque sabem que isso não dá certo. Isso é só discurso para apelar para a emoção das pessoas, para dizer que eles têm solução para um problema que não tem como solucionar magicamente, somente através de reformas, de abertura de mercado, abertura de economia e de que o Estado pare de se intrometer na vida das pessoas. A pandemia foi o melhor exemplo do que o Estado pode fazer para nos atrapalhar, para nos deixar mais pobre. Essa inflação global é fruto de um choque de produção. Se não houvesse esse choque de produção, se as pessoas não tivessem parado de trabalhar por conta da pandemia, não estaríamos nesse patamar. Não estaríamos, com certeza. Porque a demanda por produtos permaneceu enquanto a oferta diminuiu, devido à paralisação dos trabalhos. É por isso que os preços estão altos. É lógico que agora tem a guerra, mas sobre a questão da pandemia é diretamente a interferência do governo. O governo que interfere para atrapalhar. Como que ele vai interferir para ajudar se ele não gera riqueza, se ele só consome? Então, pensa nisso. Próximas eleições vamos buscar eleger políticos, deputados, senadores, presidente, governador, que prometam diminuir o escopo do Estado, diminuir o tamanho do Estado. Ciro Gomes, para de contar mentira. Lula, para de contar mentira. Vocês não vão salvar o Brasil. E nem Bolsonaro vai salvar o Brasil. O que vai permitir uma saúde para o nosso país para os próximos anos é a diminuição do tamanho do Estado. Todas essas promessas ridículas que estão aí já foram tentadas em outros países e deram errado em todos. E os dados que eu mostrei aqui, eles provam isso. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida referente a essas coisas, deixa no comentário aí. Se você está vendo por WhatsApp, me procura na rede social lá, Leandro Aureli ou o canal do Aureli. Eu faço outro vídeo explicando mais detalhadamente qualquer uma dessas questões e tento esclarecer a dúvida de vocês. A gente não pode permitir que o nosso país ande para trás. Nesse ranking de liberdade econômica que eu mostrei, no governo Bolsonaro, eu só vou mostrar o último dado aqui. No ranking de liberdade econômica hoje, nós estamos na posição 133, tá? É uma posição pífia porque nós estamos entre 180 países. Estamos falando de, aliás, 177 países, perdão, tá? Então, de 177, nós estamos em 133 e não temos liberdade. Contudo, no governo Bolsonaro, nós subimos 5 posições. Então, assim, temos que continuar subindo, temos que continuar buscando mais liberdade para que entre essa prosperidade aqui. Ao invés de tirar do rico e dar para o pobre, torcer para que o rico ganhe mais dinheiro e se sinta atraído a investir esse dinheiro, trazer a indústria para o país, ampliar franquias, ampliar o comércio e gerar emprego, porque não é o Estado que faz isso, é o empresário. Temos que parar de demonizar o empresariado, tá ok? Você que ficou aqui, muito obrigado, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Beijo.